encontro passa rápido. Mas nosso encontro até a vida passa rápido, né? Por isso a gente tem que viver bem cada momento, porque cada momento pode ser o último. E se vivemos bem o último momento, ganhamos todo o resto, né? Então, também agora, quase como fecho deste encontro, queria dizer algumas coisas que também depois podem servir para todas as fazendas. Porque nós somos uma família, família da esperança. Eu, quando falo família da esperança, penso sempre numa família natural. Que é uma família? E o que tem de importante numa família? Hoje as famílias às vezes são muito pequenas, pai, mãe, um filho, às vezes nem tem filho, mas se uma família, vamos dizer, um pouco tradicional, tem pai, mãe, tem os avós, tem tio, tia, irmãos, e todos juntos formam aquele que a gente fala família. E todos juntos se ajudam mutuamente. Só tem aqueles que já são mais velhos, aqueles que são novos. Enquanto nascem os netos, bisnetos, os avós estão partindo, como agora Klaus está na Alemanha, seu pai está muito mal. Enquanto disso, Niklas está junto, Konstantin está aqui com a esposa. É uma família. Então são muitas pessoas que se envolvem. Agora, se nós olharmos nossa família espiritual, é uma família. O que é importante numa família? Em primeiro lugar, que papai e mamãe se querem bem. Se não se querem bem, parece que desfaz a família. Se não tem o amor entre os pais, não se sente família. Muitos falam, jovens, minha família é separada. Meu pai tem outra família, minha mãe tem outra. Então não é aquela família. Então deve existir o amor entre papai e mãe. Mas deve também existir amor entre os outros. Se tem tios, tias, avós, crianças, irmãos, todos se amam. Se eu me lembro da minha família, como foi bonito as festas. Quando tinha aniversário, então chegavam os parentes, a gente já esperava ansiosamente, a mãe já tinha preparado tudo, o cheiro do café já passava na casa toda. E aquele momento tão importante. Por quê? Porque existe amor. E a criança registra isso. Eu lembro muito essas festas, quando a família se reunia. Então é importante este amor entre todos. Onde não tem amor, eu não tenho coragem de dizer que é uma família. Porque a família se espelha na família de Nazaré, onde também tinha pai, José, Maria, mãe, Jesus, onde tinha o amor. Ou se olharmos a família da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existe o amor. Se não tivesse amor, não teria. Então, como a Trindade sem amor não existe, podemos dizer uma família onde não tem amor, ela não existe, ela se desfaz. Então sempre devemos lembrar, se entre nós não existe mais o amor, alguma coisa vai devagarzinho acabando. Ela não vai para frente. E Evelásio nos lembrou esses dias que muita coisa a gente vê, 80 e tantos por cento se vê, o resto se escuta. Então nós percebemos as coisas olhando. Então esse amor da família tem que se tornar visível. Não pode falar, nós amamos, nós somos família, faça uma palestra bonita, e depois, concretamente, você não vê esse amor.
Você enxerga caras tristes, que um não cumprimenta o outro, não se alegre com a presença do outro, então, que amor é este? Então, o amor entre todos nós tem que se tornar visível, não tem por. Depois, uma família, para ela ser mais completa, precisa ter filhos. Se uma família não tem filhos, é família, mas parece faltar algo. E se ela não tem filhos, pode dizer ela está terminando. Pode existir ainda um pouquinho, até morre um, depois morre outro, papai e mamãe morrem, acaba a família. Não é assim? Ela continua nos filhos. Agora, isso na vida espiritual é igual. Se nós não temos filhos espirituais, mais cedo ou mais tarde acaba. Isso não tenho dúvida. Agora, todas ordens religiosas, instituições, masculina, feminina, comunidades, todos sabem da importância de ter vocações, ter filhos espirituais, senão acaba. E no nosso caso, como a missão é grande, precisamos de muitos filhos. Mas uma família, para ter muitos filhos, precisa ter muito amor, precisa muita capacidade de se doar, porque o filho não é que se gira, depois se educa. Nós vimos hoje as crianças, quanta paciência precisa para levar para frente, até a criança cresce. Então também numa família espiritual precisa ter muito amor, muita paciência, precisa ter tempo para formar os membros, para depois eles se tornam pais mais espirituais para os outros. É um processo, não é fácil. Mas quando os pais se amam e são totalmente doados e não pensam em si, são capazes de gerar muita vida. Se eu penso nos avós do Nelson, o avó dele, 29 filhos, e a avó também assumindo uma parte de ter 16 filhos próprios, tinha muito amor, muita renúncia. Não é brincadeira. Então, se nós todos estamos dispostos de querer bem um ao outro, dispostos a renunciar, às vezes, nossos próprios projetos de vida, renunciar, às vezes, carreira e viver para esta família, podemos ter muitos filhos. E eles, depois, por sua vez, vivem esta missão e nos ajudam nesta missão que nós temos. Agora, numa família, tem as funções diferentes. Tem a função do pai, tem a função da mãe, dos filhos, do tio, da tia, dos avós. Todo mundo tem funções diferentes. Também nós temos isso. Temos funções diferentes. Temos, por exemplo, na nossa família, temos padres, que é uma vocação antiga na igreja, que tem até um certo status. Depois temos consagrados, temos famílias que são casados, que têm os filhos. Então, cada um dentro dessa família espiritual tem sua função, como numa família natural. Mas não todos têm a mesma função. Todos se amam, se querem bem, todos são responsáveis, isso não tem dúvida. Eu lembro minha tia, que não era casada, que ela ajudava tanto na educação, ela se sentia às vezes mais responsável do que a mãe. Mas a função dela não era a mãe. A mãe tem só uma. Então a gente podia perguntar qual é a função de cada vocação. Para mim, os casais, sem dúvida, devem dar essa estabilidade na obra, devem também nos lembrar sempre que estamos na Terra, temos necessidades,
como educação dos filhos, um lugar, tem toda uma preocupação mais acentuada para o futuro, porque pensa nos filhos, às vezes tem dificuldade de acreditar na providência, porque sente a responsabilidade de pai e mãe pelos filhos, enquanto os consagrados neste ponto são mais livres, precisam só cuidar de si e acredita mais fácil dar um jeito, Deus cuida, enquanto os casais têm essa preocupação. Depois eles, como estado de vida, dão exemplo para aquela multidão dos jovens que está nas fazendas. E a maioria vai querer casar, então eles vejam vocês. Então o amor que existe entre vocês é exemplo para eles. No mundo de hoje, onde os casamentos se desfazem mais de 50%, é uma coisa tremenda. Ele precisa encontrar famílias que ficam fiéis àquele compromisso, ser fiel até a morte. Isso é uma coisa extraordinária. Isso não significa que eles não vão ver os defeitos que existem. Talvez vão ver as crises que vocês passam, mas esta capacidade juntos, por causa da grande família que se ajuda, juntos vencer as crises, isto é uma luz para os jovens. Não tenho dúvida. Uma função especial. Agora, para a família, a gente não precisa fazer muito propaganda, porque é natural. Dentro de cada um tem um pouquinho esse desejo de criar família, de gerar filhos. Isso está dentro. No Gênesis, já quando se criou o homem e a mulher, este autor que escreveu, eu acho, usou uma imagem muito bonita, dizendo Deus tirou a costela do homem e fez a mulher. Então ele está sempre buscando sua costela, significa buscando a outra parte. Precisa, para esse homem e mulher, se completa. Isso é natural. Então a gente não precisa fazer agora uma propaganda e dizer para o jovem, procura uma mulher, ou para ela, procura um homem. Isso ele faz sozinho. Quando menos você espera, já vem dizer, Frei, estou apaixonado. Eu penso mais uma. Então isso é natural. Às vezes alguém já caminha e já pensa, podia ser consagrado, talvez já tive coragem de fazer os votos, mas de repente a paixão tomou conta e esquece todo o resto. Então uma coisa natural. Depois temos a vocação dos padres. Seria quase como os pais que vão para fora, anunciam a família, pregam, levam para frente a palavra, tem contatos muitas vezes com a sociedade, que olha muito para os padres. Eu diria quase são como pais que têm uma missão especial dentro da família da esperança. E também tem razoáveis vocações para isto, porque é algo na sociedade muito valorizado. Então quem é padre parece um pouquinho de status, não é? Vocês não sentem, às vezes, alguns países mais, lá em Paraguai, quando a polícia me pega, eu só digo, sou padre, então passa, tranquilo. Jamais eles vão olhar as coisas do padre. O Uruguai não precisa dizer que é padre, porque eles não valorizam mesmo. Então, cada país um pouco diferente. Mas, em geral, o padre tem um certo status. Agora temos um outro grupo que eu chamaria são as mães. São os e as consagrados, que são 24 horas juntos.
A mãe não é aquela que levanta primeiro e dorme como última, aquela que pega mesmo firme com a criança, e quando todo mundo abandona ou tem outros programas, o pai não chega porque está trabalhando, a mãe está lá. Então aquela que realmente puxa no duro e muitas vezes nem pode ir no encontro, por quê? Porque está com os filhos. E isto para mim são os e as consagrados. Sem dúvida a vocação mais difícil. Por quê? Porque é menos, vamos dizer, valorizado. Em alguns lugares você fala, eu sou consagrada, pergunta, o que é isto? Ainda não é tão vivo na igreja. A igreja tinha o clero, os padres, as freiras, visível, com hábito, e tinha os casados. Os casados foi visto um pouquinho como, coitados, não conseguiam ser padre e freira, então são casados. Por isso tem poucos casados santos. Mas tem outro motivo ainda por que não. Porque o processo de santidade é muito caro também. Agora, os religiosos, religiosas muito visíveis, e às vezes quando um se destacava, a conversão então fazia tudo para o fundador fosse santo, e eles tinham condições econômicas de levar para frente o processo. Mas se pensava um pouquinho, quem é celibatário e vive é mais santo do que o casado. Se tinha muito essa ideia, o sexo, casamento como fosse algo do pecado. Custou e ainda custa para entender que Deus fez o sexo, Deus fez homem e mulher, e Deus quer que os dois se amem de verdade e sejam fiéis. Até o ponto que ele disse, os dois se tornam uma só carne. Ele não fala mais em duas pessoas, fala em uma só pessoa, por isso não pode separar. E o fruto dos dois, do amor dos dois, não é um sozinho gera filho. O fruto dos dois é o filho, que é uma pessoa, como personalidade própria, mas tem sangue e carne e osso do pai e da mãe. Tem a alma dos dois, tem o sentimento dos dois, a psique dos dois. Então os dois eles se tornam uma coisa para depois gerar os filhos. Então, nesse sentido, os padres têm já por si mesmo um certo status e uma valorização. Agora, estes que são as mães, os consagrados e as consagradas, que é talvez a vocação mais difícil, porque não tem status, não tem aquele impulso natural de casar, de ter filhos próprios, então eles vivem como os padres, vivem celibatário, renunciam tudo por amor a uma causa, sem receber muita recompensa humana, somente a recompensa divina, que no fundo é tudo, porque é verdadeira. Por isso eu acho uma das vocações mais lindas que eu conheço, este de ser consagrados. Eu admirei muito essa vocação quando conhecia o movimento dos focolares, porque os focolarinos são igual como os outros, vivem no mundo, trabalham igual aos outros, lavam suas roupas, cozinham, arrumam a casa e vivem junto com Jesus no meio. Não são muito conhecidos, muitas vezes perguntam que você não é casado, vive junto e trabalha igual aos outros, então não tinha nada de especial. Mas que sustentava, o que sustenta este próprio Jesus. Então uma vocação, eu diria, muito divina, muito especial. Agora, eu não tenho dúvida que muitas pessoas têm as duas vocações.
podem casar e podem também ser celibatários. Não tenho dúvida. Isso está dentro. Se você olha para muitos dos nossos, se não tivessem conhecido a fazenda, teria casado. A Lúcia, por exemplo. Sem a fazenda, jamais seria celibatária. André, Marcelo, todos esses jovens, se não tivessem conhecido a fazenda e descobrido esta vocação bonita, seria casado. Mas hoje faço um bem enorme. Se eu vejo o André, falo dele porque não está aqui, se vejo ele na Alemanha, aprendendo a língua, outra cultura, hoje ele é o referencial para muitos, para o bispo, para os padres, para os consagrados lá, para os jovens, para os pais, para a sociedade. É o referencial. Todos falam dele, admiram, ficam contentes de estar junto com ele. Ele constrói uma grande, grande família. Se ele não tivesse conhecido, sem dúvida, teria casado como ele tinha o desejo desde de pequeno. Então, muitos, isso é algo cultural, psicológico, desde de pequeno, são educados para casar. Quantos recebem isto dos pais? Você tem que estudar, amanhã vai casar, precisa sustentar a família, a menina se cuida, veja. Até dentro da nossa sociedade tem algo que demonstra que quem não casa parece algo prejudicado. Como chama uma jovem que não casa? É uma tia. E tia não é algo negativo, como se fosse uma coitada, não conseguia ninguém, talvez deve ser feia, sobrou. É negativo. Não se valoriza e uma pessoa que não casa se doa. Na minha terra, hoje mudou. Antigamente, por exemplo, uma professora ou uma médica eram todos solteiros, não casados. Era uma vocação que exigia uma doação total. Na minha casa morava uma médica que não era casada, mas estava sempre disponível. Eu lembro quantas vezes à noite a gente escutava barulho, ela pegava a bicicleta, a sua malinha e ia. Meu pai dizia, deve alguém estar doente chamar ela. Era uma vocação. Professora, a mesma coisa. Eu não conhecia nenhuma professora das minhas irmãs da escola que era casada. Não existia. Era uma vocação que exigia uma doação total. Mas depois mudou. Até quando uma mãe sente a vocação de ser mãe, tem 2, 3 filhos, cuida dos filhos, que se fala dela? Só dona de casa, como coitadinha, só dona de casa. Porque se criou uma mentalidade importante, você tem uma profissão, você é autônomo, ganha dinheiro, não se fala que profissão. Muitos se tornam na máquina um instrumento, só fazendo sempre a mesma coisa, é coisa chata, mas é funcionário, é trabalhador. E outro só dona de casa, como se fosse uma coitadinha. Mas o que uma mãe faz? Uma mãe faz tanta coisa que a empregada ou o funcionário não faz. Ela é psicóloga para mim, educadora, ela é enfermeira, ela é cozinheira, ela é tudo. E garante esta presença do amor constante. Eu lembro de alguns casos, eu corria para casa, precisava falar com a mãe. E graças a Deus ela estava lá e se resolveu e não se tornou trauma, nem frustração, porque a mãe estava lá.
Então ela para mim é tudo. Falando da mãe, eu quero falar dos nossos consagrados e consagradas. Vocês devem sentir, vocês são as mães da família da esperança. São as pessoas mais importantes. Porque imagina as nossas fazendas sem os consagrados e consagradas. Muitos casais me dizem, Frei, não tenho consagrados para mandar, porque eu vou à noite para casa, meus filhos esperam minha esposa. Se tenho um consagrado lá, ou uma consagrada, eu fico tranquilo, porque eles levam para frente. Se todos estão de acordo que os nossos consagrados e consagradas são mais importantes na família, são as mães, então devemos pedir a Deus todos os dias que manda muitos consagrados e consagradas. Isso não é desvalorizar os outros. Claro, a família precisa tio, tia, avó, precisa pai, mas o mais importante é a mãe. Então, todos juntos devemos pedir a Deus que manda mais para nossas fazendas, para a família. Estão de acordo? Entendido mais parte masculino, feminino, consagrados e consagradas. Como uma vocação menos valorizada, menos visto, menos talvez nos olhos humanos importante, mas super importante nos olhos de Deus, é um pouquinho mais difícil de consegui-las. Por isso, temos mais casais do que consagrados. É normal. Mas isto, eu penso, nós podemos mudar esta história. Se cada um sai deste encontro com a certeza, nós precisamos mais em todas as fazendas, precisamos consagrados e consagradas em todas as fazendas, e se todos nós sentirmos responsáveis, nós devemos começar a trabalhar. Para vocês que são casados, às vezes até para os filhos, deixa permitir a ideia também, existe esta vocação bonita. Basta vocês falarem bem dos consagrados e consagradas, os filhos já vão também ver com olhos simpáticos e não vão pensar em uma tia que sobrou, não, uma vocação, uma escolhida de Deus, uma pessoa especial, uma flor rara no jardim de Deus. Então, vocês podem colocar esses valores já nos vossos filhos. Mas não só nos filhos, também na sociedade onde vocês vivem. Falando, por exemplo, do trabalho que eles fazem, que os outros vão escutar, puxa. Mas também falando da alegria que eles experimentam, da comunhão que vocês têm com eles, e veja que não são coitadinhos, são pessoas felizes, realizadas. E vocês podem passar isso para frente e com isso ajuda a mudar essa mentalidade. O homem e mulher não podem viver sem sexo. É uma coisa que massivamente a sociedade tenta colocar na cabeça da nossa juventude. Por isso, quando eu às vezes brinco com um jovem, você nunca pensou em ser padre? Eu gosto, mas eu penso, eu não vou conseguir viver sem sexo. Já colocar isso na cabeça. Eu depois brinco e digo, mas isso é uma questão de aprender, de viver, de treinar. Mas todo mundo vai aprender, então eu brinco e falo do céu que todo mundo vive sem milhares e milhares de anos.
Então não podemos valorizar demais esses poucos anos onde se deve casar para gerar filhos e para viver o plano de Deus sobre a vida conjugal. Mas Deus já falou no céu, não vai ter mais casamento. Por isso esta pergunta preocupante que alguém fez para Jesus, quem vai ser o marido desta mulher? Porque 7 já tinham morrido, ele disse, não tem esse problema. Lá não vai ter mais casamento, sexo, etc. Então os jovens precisam descobrir que tem algo que realiza mais do que o sexo, que é o amor. E se os casais não aprendem a fazer as relações com amor verdadeiro, o amor de se doar um ao outro, de aceitar o outro como é, de perdoar, de recomeçar, se não aprendem isto, acaba o casamento. O sexo não sustenta o casamento. Única coisa, o amor. Por isso a igreja pede quando 2 pessoas começam a namorar, que eles começam a namorar e se conhecer o jeito de ser, de pensar, de agir, dos quais são os gostos que você tem, etc, etc. Para depois, quando combina no modo de pensar, se pensa no noivado, onde descobre um ao outro a alma. Qual é a tua fé? Quais são os valores mais profundos que você tem? Qual é o teu sentimento em relação de Deus, do infinito, do espiritual, da educação dos filhos, etc. Se combina e sente, nossos corações batem igual, nós temos um projeto em comum, então pode casar e a parte do corpo, do sexual, não precisa ter medo. Isto funciona. E mesmo se tivesse problema, as 2 coisas, a cabeça e a alma, sustentam o casamento. Eu conheço muitos que vivem assim. Mas pensar o sexo sustenta uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Não é suficiente. Por isso, devemos juntos viver esse amor, e uma forma de entrar nesse amor divino é viver a palavra. É uma coisa extraordinária. Eu não conheço outra coisa mais bela do que a palavra, viver a palavra. Uma dinâmica, uma escola, uma aprendizagem. Todo dia você aprende, é uma coisa extraordinária. E, vivendo, você entra neste divino. Você se torna outro Jesus. Você se torna capaz de ser pai de verdade, ser mãe de verdade, ser padre, ser consagrado, consagrada. Você se torna capaz de ser esse amor no mundo que Deus planejou e colocou já no teu coração antes de teus pais te gerar. Então você descobre esse amor divino e ela sustenta qualquer vocação. Então também, se alguém não é casado, se vive a palavra, se alimenta com Deus e Deus sustenta a vocação. E não sustenta só, ele também dá um sentido, uma alegria, dá uma paz, dá tudo que uma pessoa precisa para se realizar, para ser feliz plenamente. Ele não admite, como alguns pensam, deve se frustrar, fica sozinho e ver as coisas negativas. Mesmo se hoje, às vezes, aparecem alguns escândalos que alguns padres e outros não conseguiam ser fiéis, isso não deve ser um motivo de justificar que todo mundo deve casar. Porque também entre os casais tem muitas vezes problemas piores. Os padres ainda, o número menor que tem desses
desequilíbrio e desvios. Tem tantos e outros professores, psicólogos e pais e família e tudo que tem muito, muito maior o número que tem esse problema. Não sei se me expressei bem. Eu gostaria que vocês voltassem para casa com esta convicção. As mães das nossas fazendas são os e as consagradas. Segundo, nós precisamos muitas mais. E terceiro, nós todos somos responsáveis para gerar mais consagrados e consagradas. Todos. Se pudéssemos pegar isto como programa deste ano, vamos trabalhar, rezar, oferecer sacrifício e viver esse amor visível entre nós, para muitos jovens tenham coragem de se tornar mais consagrados na família da esperança. E se nós todos trabalharmos para isso, as famílias não precisam ter medo que não vai ter famílias depois. Vai ter, sem dúvida, porque é natural. Quando o Nelson falava da virgindade, ele falou de um homem, Santo Ambrósio, vocês lembram? Ele contou a história que as mães escondiam as filhas, porque ele tinha um dom, falava com uma paixão dessa vocação, que as meninas todas queriam entrar no convento. E as mães ficavam preocupadas. Ainda hoje, muitos pais ficam até chateados quando os filhos dizem que ia ser freira, padre, eles não apoiam. Eu conheço muitos que entraram no convento sem a bênção dos pais. Só mais tarde, então, às vezes, conseguiam aceitar. Eu, às vezes, penso, se tivesse um Santo Ambrósio nesta terra, eu convidaria ele para falar em todos os encontros. Nas festas de São Francisco, em todos os momentos, para ele, toca os corações de muitos e dissesse à nossa juventude: tem muitas estradas para ser feliz. E uma, por excelência, é se doar totalmente a Deus. Obrigado.